Oi, bom dia a todos os alunos do oitavo ano. Nessa segunda aula de hoje, tá? Eu vou apresentar a vocês um novo capítulo que vai falar sobre a Revolução Francesa. E nisso, ela tem início, né, do dia 5 de maio de 1789 a 9 de novembro de 1799. Então, é um processo revolucionário, uma mudança na sociedade francesa, tá? E essa mudança, ela vem a partir de uma crise, tá? Uma crise que vai ocorrer na sociedade francesa de mudança. Então, quais são esses motivos? Primeiro, que no final do século XVIII o sistema absolutista europeu ele entra em crise, ou seja, o poder em questões político-econômicas, no qual os impostos, com o aumento de impostos, o rei vai ser questionado, as rendas vão diminuir, então aumenta os impostos, as rendas da população vai diminuir e a questão de cambial e monetária no sentido de basicamente que o custo de vida está mais caro, o governo gasta muito mais os seus recursos, cobra altos impostos, ou seja, comparado com outras nações, ele está perdendo mercado no mercado internacional. Então, o rei vai ser questionado sobre as suas ações como governante na época. Então, ele como absolutista, isso era uma coisa que não poderia acontecer, porque o poder absolutista, né, não pode ser questionado. E segundo, os privilégios da nobreza, que é considerado o segundo estado, e o do clero, que é considerado o primeiro estado, era enorme. Eles não pagavam impostos, e além disso, a nobreza, que era o segundo estado, ela poderia cobrar impostos. O clero, que é o primeiro estado, também poderia cobrar impostos. E além disso, não paga impostos, pode cobrar impostos. E eles recebem a ajuda do governo. Então, o privilégio é enorme da nobreza e do grupo do clero. Clero significa igreja, tá? A igreja católica, a igreja predominante até então lá na França. Terceiro, o terceiro estado é composto pelo povo camponês ou morador da cidade, ou os burgueses, que eram os comerciantes. Poderiam ser os comerciantes pequenos ou os grandes comerciantes, e os trabalhadores liberais, que podem ser médicos, arquitetos, entre outros. Eles vão sustentar a nação com seus impostos. Então a renda vai abaixar, aumenta impostos, a sociedade não aguenta sustentar uma nobreza e um clero, né, até então, que vão pedir benefícios para o governo também. Então o terceiro estado vai começar a questionar esse tipo de governo do rei. O quarto, isso aqui que vai iniciar basicamente também, vai ajudar o início da Revolução Francesa, que é a crise econômica, né, de 1785 a 1789, uma crise prolongada, onde vai afetar as relações sociais, e a Guerra dos Sete Anos é uma delas, que vai afetar a crise econômica, ou seja, é um conflito europeu generalizado, existem vários países europeus envolvidos nessa questão, mas o que eu vou focar aqui com vocês é na relação da França com a Inglaterra, onde elas vão buscar possessões coloniais no norte do continente americano, tá? Onde a França vai ter que ceder vários territórios após essa Guerra dos Sete Anos para a Inglaterra, e a Inglaterra, no final de tudo, ela sai vencedora. Então a França gasta muito dinheiro nessa guerra e não tem resultado. A independência dos Estados Unidos também, a França vai ajudar, né, os Estados Unidos a se tornar independente, e isso é porque eles são rivais dos ingleses. Basicamente é isso, são rivais dos ingleses. E a França ajuda na independência dos Estados Unidos. Então essa série de guerras vai apertar as contas da França, que agora ela queria cobrar mais impostos aos seus súditos. E quem são esses súditos que vão pagar? É o terceiro estado, que é basicamente o povo, do camponês ao morador da cidade, ao burguês comerciante.
Aqui a gente tem uma linha do tempo da Revolução Francesa, tá? São os tópicos, são os temas que vamos discutir ao longo das aulas. Estados Gerais é a primeira fase, onde o primeiro, segundo e terceiro estado vão se reunir. São os representantes desses grupos sociais, onde eles vão buscar decidir o rumo que a França deve tomar. A Assembleia Nacional é a segunda parte, onde vai ser elaborada uma primeira Constituição nos moldes do pensamento iluminista, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser adquirida nesse momento e vai ocorrer posteriormente a Convenção Nacional, que é a proclamação de uma república, onde os jacobinos, que é uma parte dos revoltosos, né, dos burgueses, que vai buscar governar através de terror, ou seja, 50 mil pessoas vão ser perseguidas, guilhotinadas, porque não concordam com o governo. E o governo do Diretório vai finalizar essa parte da República Francesa, onde os girondinos são moderados, até então eles não tinham adquirido poder, mas era a segunda força, né? E eles tentavam uma harmonia de pensamento republicanos, né? E aliado com o jeito de governar da monarquia. Então eles queriam uma coisa que fosse meio termo, né? Alinhada ao pensamento iluminista. A primeira fase da Revolução Francesa está aqui, Estados Gerais e depois a Assembleia Nacional, que ocorre dos anos de 1787 a 1792. Os Estados Gerais ocorre ali de 87 a 89, onde os representantes da igreja, da nobreza e o terceiro estado, que é o povo, vão se reunir e vão buscar a solução para a nação francesa. A solução é que a nobreza e o clero, que é a igreja, vão se reunir, vão se unir e vão votar, porque existia 3 votos. Então, um que representasse a igreja, um que representasse a nobreza, um que representasse o terceiro estado. Então, o clero e a nobreza se unem para fazer com que o terceiro estado pagasse, né, com mais impostos a recuperação econômica da França. E o terceiro estado, logicamente, vai se revoltar, porque não tem condição, né, de viver dessa forma. Então eles montam a chamada Assembleia Nacional de 89 a 90, de 1789 a 90, onde é elaborada uma nova Constituição, onde vai ser aquelas ideologias do pensamento iluminista vai ser praticada dentro da nova Constituição, onde você tem liberdade de pensamento, a liberdade política, uma liberdade econômica, né? Surge aí, a partir desse momento, as práticas mais próximas possíveis do liberalismo econômico, onde o Estado vai interferir o mínimo possível na economia. A igualdade entre todos, agora todos são iguais, os cidadãos são todos iguais. Então a igreja, a nobreza e o terceiro estado deveriam ser iguais, não diferentes. E a fraternidade, ou seja, todos trabalhar para o crescimento da nação. Ocorre em seguida a chamada tomada da Bastilha, que era uma prisão de inimigos políticos do rei. É tomada essa Bastilha, o povo vai às ruas, saqueia, né, cerca de 20 mil armas e toma o poder à força mesmo. E em seguida vai ser declarado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui a gente tem que ter uma devida atenção no sentido de que basicamente a mulher não vai participar. Então por isso fala direitos do homem e do cidadão. Então é o homem branco francês que ele é considerado cidadão. Então nesse sentido vai nascer um movimento feminista a partir desse momento, onde as mulheres vão querer participação política mais efetiva. O resumo do que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é basicamente que vai falar sobre a liberdade de prosperidade financeira sem interferência do Estado. O cidadão tem seus limites sem prejudicar o próximo, né? Ou seja, todos são iguais. Todos podem ter livre opinião política, religiosa,
a propriedade privada, né? Então você pode ter sua propriedade sem que o Estado possa interferir na sua vida, sem que a nobreza possa interferir na sua vida. Vai afirmar a autoridade da nação, né? E basicamente são os ideais do iluminismo que vai estar relacionado aí dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O rei, no final das contas, né, que era o Luís XVI, ele vai conspirar contra a nação francesa, apoiado por dois grandes impérios, que é a Áustria e a Prússia. A Prússia vai se tornar a Alemanha no futuro. Então, esses dois países têm esse interesse de ajudar o rei Luís XVI, porque basicamente eles não querem que essa revolução chegue aos seus países, que também possuem uma política absolutista, de monarquia, onde não querem ser questionados. Em seguida, né, dando continuidade aqui, você tem uma instituição de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei teria poder, mas nem tanto, ele seria comparado ao cidadão comum. Então, nessa primeira Constituição que a gente pode observar é o direito da igualdade jurídica, todos são iguais, a liberdade de comércio sem interferência do Estado, tanta interferência do Estado, né? A separação entre a igreja e a nação, ou seja, o Estado se tornaria cada vez mais laico, estabelecimento de 3 poderes, o executivo, que pega os impostos e faz o investimento na infraestrutura necessária para o crescimento da nação, o legislativo, que elabora leis capazes de gerir a igualdade entre os cidadãos, e o poder judiciário, que vai observar se a lei está sendo cumprida. Os Estados Gerais. Aqui você pode observar nessa pintura que, primeiro, no seu lado direito, mais próximo da tela, está, né, a burguesia, o povo sendo representado. Ao fundo e acima, né, aqui do fundo, você tem o rei e a nobreza, que representa o segundo estado. E no lado esquerdo da tela, onde tem 2 homens em pés, você tem a igreja sendo representada. Então, os Estados Gerais, que vai ser a igreja e a nobreza, vai se unir contra o povo. E aqui a representação, né, de cada momento que foi citado. A tomada da Bastilha em 1789, que é uma prisão política. Os 3 estados franceses, a nobreza e a igreja em pé, né? E o povo se libertando das amarras sociais existentes. E abaixo você tem a liberdade guiando o povo, que são os quadros de Eugène Delacroix, de 1830, onde ele vai falar a representação da liberdade do povo francês buscando, né, maiores condições de viver a pé de igualdade como cidadão uns com os outros, tá? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Saudades.